Olá pessoal, então vamos para a nossa correção da atividade sobre gotejamento e insulina. A primeira questão, ele pede que a prescrição médica é de 1.500 ml de soro para ser infundido em 12 horas. Quantas gotas por minuto serão necessárias para correr? Então, o primeiro dado que a gente tem é que o volume é de 1.500 ml. O tempo é de 12 horas e o gotejamento, ele pede em gotas por minuto. Nesse caso, a fórmula que nós iremos usar é o volume sobre o tempo vezes 3. O volume é de 1.500, o tempo é de 12 horas vezes 3, que dá igual a 1.500 dividido por 36. Nesse caso, o resultado vai dar 41,6. Porém, não existe... O foco tá ruim, pronto, melhorou. Não existe 41,6 gotas, não dá para partir a gota ao meio. Então, o resultado da nossa conta fica aproximadamente 42 gotas por minuto, certo? Essa é a primeira questão. A segunda, ele pede que foi prescrito 2.040 ml de soro para ser administrado em 24 horas. E aqui ele pede em microgotas por minuto. Então, nesse caso, ó, o volume é de 2.040. O tempo é para correr esse volume de soro em 24 horas. E o gotejamento é em microgotas. Nesse caso, a fórmula que a gente usa é somente o volume sobre o tempo. O volume vai ser de 2.040 e o tempo vai ser de 24. Nesse caso, essa divisão vai dar 85 microgotas por minuto, certo? Não tem segredo, pessoal, é bem simples, só tem que aprender as fórmulas mesmo. A terceira, tem o soro de 500 ml para correr em 6 horas. Quantas gotas deverão correr? Então, a fórmula nesse caso aqui é a fórmula de gotas, que é o V sobre o tempo vezes 3. Nesse caso, o volume será de 1.500 e o tempo vai ser de 6 horas vezes 3. A gente repete o 500, 6 vezes 3 é igual a 18, e 500 dividido para 18 dá igual a 27,7, que é aproximadamente 28 gotas por minuto, certo? Só isso, bem tranquilo. Quarta questão, vou falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito demorado. Quarta questão, nós temos que foi prescrito um soro com 400 ml para correr em 20 minutos. Quantas gotas deverão correr? Nesse caso aqui, o tempo ele não deu em horas, o tempo ele deu em minutos. Para esse tipo de questão, a gente utiliza a fórmula V vezes 20 sobre o tempo, tá? O volume que a gente tem é de 400 ml vezes 20. Esse 20 é uma constante, nunca muda, e o tempo vai ser de 20 minutos. Então, 400 vezes 20, nós temos 8.000 dividido para 20, que dá igual a 400 microgotas por minuto. Perdão, microgotas não, 400 gotas, tá? Microgotas é outra forma, então 400 gotas por minuto. Essa é a fórmula de gotas. A fórmula de microgotas para o tempo em minutos é V vezes 60 sobre o tempo, tá? Teremos outra para fazer. Ó. Quinta questão. A quinta, a sexta e a sétima são bem parecidas. A quinta tem o soro de 500 ml para correr em 2 horas. Quantas microgotas deverão correr? Então, é o volume sobre o tempo. O volume nós temos de 500 ml para correr em 2 horas. 500 dividido para 2 vai ser igual a 250 microgotas por minuto. E aí você se pergunta, será que não é muito alta, 400 gotas, 250 gotas? Não, não é muito alto. Tem soro que deve correr bem rápido, então é aquele que goteja bem rápido, a quantidade de gotas tem que ser bem maior também, tá? A sexta questão, nós temos que tem um soro de 400 ml para correr em 3 horas. Ele também quer em microgotas, a mesma coisa. A sexta e a sétima são praticamente iguais. A gente tem 400 ml
para correr em 3 horas, que vai dar igual a 133,3, que aproximadamente a gente monta para 133 microgotas por minuto. A sétima, muito parecida, soro de 500 ml para correr em 3 horas. O gotejamento que ele pede também é em microgotas. Então, o que você sempre vai observar em cada questão? O volume, o tempo e se é gotas ou microgotas, tá? Como tá aqui. Então, a sétima também vai ser o volume sobre o tempo, 500 dividido para 3. E aí nós temos 166,6, que aproximadamente a gente fecha em 167 microgotas por minuto, tá? Sem muito segredo. E aí a gente pula para oitava. Deixa eu só subir aqui o material. Pronto. Oitava questão, vou ler. No caso, não tem oitava, né? É a nona questão que deveria ser oitava porque errou a digitação, mas eu vou ler para vocês. Foi prescrito 40 unidades de insulina NPH subcutâneo. Dispõe de frasco com 1000 unidades, ou seja, a cada 100 unidades está para 1 ml. Em seringa de 3 ml, quanto devo aspirar? Nesse caso aqui, na questão de insulina, você sempre deve observar que o 3 ml nunca entra no cálculo. É só uma informação que ele está dando que não tem seringa de insulina, então você vai utilizar outro tipo de seringa. Então, nesse caso, nós temos duas formas de fazer. Da forma direta, que ficaria somente 40, porque 40 é a prescrição do paciente, dividido por 100. 100 é a quantidade de unidades que tem no frasco, tá? De insulina. Então, 40 dividido para 100, eu tenho que acrescentar um zero aqui, um zero aqui. 4 vezes 100 dá 400, dá 400, zero. Ou a gente pode fazer de forma direta. Como é que a gente monta a fórmula de insulina? O que está entre parênteses, 100 unidades está para 1 ml, ou seja, 100 unidades está para 1 ml. Assim como 40 unidades estaria para X. Aí a gente faz meios pelos extremos. 100x é igual a 40 vezes 1. 40 vezes 1 é igual a 40 dividido por 100. X vai ser igual a mesma coisa, 0,4 ml, tá? Então, em ml